E aí, Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o William dos Santos e hoje vou compartilhar como podemos criar um sistema de login, tá? Bem simples, utilizando o React.js e o armazenamento local do nosso navegador, que é o local storage, beleza? Então o layout final da aplicação vai ficar dessa forma, tá? Eu aumentei aqui o zoom, ele tá assim, tá? Só para ficar melhor para o vídeo aqui. Eu vou deixar com 150% aqui. E como que vai funcionar? Então aqui, se eu colocar, por exemplo, um e-mail igual will@dev.com com a senha 123, ao clicar em entrar, ele vai falar que o usuário não está cadastrado, né? Então eu vou aqui em registre-se, vou cadastrar esse e-mail, tá? will@dev.com, will@dev.com e a senha aqui, 123. Se eu colocar os dois e-mails diferentes, tá? O e-mail normal e o de confirmação, ele vai retornar que os e-mails não são iguais. Se eu colocar certinho aqui e clicar em inscrever-se, ele vai retornar que o usuário está cadastrado com sucesso. Eu dou um OK, ele já me retorna para a tela de login, tá? E aqui, se eu colocar o mesmo usuário para cadastrar novamente, ele vai retornar que já existe, tá? Um e-mail igual a esse. Então eu teria que colocar, por exemplo, o will2 aqui e clicar em inscrever-se. Aí sim ele cadastra um novo e-mail, beleza? Então algumas validações aqui, bem simples, tá? Ele armazena aqui no array, no local storage. E o login aqui, se eu fizer com will@dev.com com a senha 123, ele vai entrar, vai direcionar para home, tá? Se eu dar um F5 aqui, vai permanecer logado, tá? E ao clicar em sair, ele desloga o usuário da aplicação, tá? A mesma coisa se eu fizer com o usuário 2. Com a senha 123 aqui, entrar, ele vai logar o usuário 2. Então aqui no local storage, então eu vou ter o userdb, user token aqui, que eu vou gerar um token fictício aqui, só com mais uma informação que é o e-mail. Geralmente é só o token, tá? Mas eu coloquei aqui só para a gente saber quem que está logado, beleza? Então é basicamente assim a nossa aplicação, só um sistema de login com algumas funcionalidades simples, tá? E é isso aí, vamos para a parte do código. Então aqui na minha máquina eu já criei uma pasta como sistema login, tá? E vou criar o projeto com npx create react app, tá? .bar para criar dentro dessa pasta, beleza? Com o projeto criado, então vamos instalar duas bibliotecas que vamos utilizar para esse projeto. A primeira é Styled Components e a segunda é o React Router DOM para a gente trabalhar com as rotas, tá? Então só vou dar um Enter aqui. Então, com o projeto criado e as libs instaladas, vamos configurar aqui alguns arquivos, tá? Aqui dentro de public eu vou excluir todos exceto o index.html. Vou dar um delete aqui. Aqui no index eu só vou remover esses comentários, tá? Eu vou deixar só alguns necessários. Aqui no title eu posso deixar como system login, tá? Eu vou excluir essa pasta src. Vou criar uma nova aqui. Então, new folder src. Vou criar o arquivo index.js. Aqui eu vou importar de dentro de React DOM client o create root. Então create root. E aqui embaixo vou declarar o const root igual create root, que eu vou pegar aqui dentro do index.html esse id root, tá? Então eu vou pegar através do document.carrySelector,
vou colocar a cerquilha aqui para indicar que vai ser um ID que for igual a root. E aqui no final eu vou dar um root.render o nosso app, tá? Que vamos criar aqui um new file como app.js. Aqui eu vou gerar com RAFCE, tá? Como app mesmo, beleza? E aqui eu vou importar o app. Dessa forma. Feito isso, então vamos rodar nosso projeto com yarn start. Então já está rodando aqui na porta 3000 o nosso projeto. Então o próximo passo vai ser a criação dos estilos globais. Aqui dentro de SRC eu vou criar uma nova pasta como styles. E aqui dentro eu vou criar o arquivo global.js. Então para os estilos globais eu vou usar o create global style do style de components. Vou declarar o global style aqui igual create global style. Vou exportar por default aqui. E vou definir que para todos os itens vai ter margem 0, padding 0 e box size em border box. E no body vai ter um width de 100 VW, weight 100 VH, um background color aqui mais cinza, tá? E um font family Arial. E aqui no nosso app eu vou importar o global styles e vou colocar aqui debaixo dessa tag div aqui desse app a importação do nosso global styles, tá? Salvando aqui, então já podemos ver que foi aplicado na nossa aplicação os nossos estilos globais. Agora vamos começar a criação das nossas páginas, que vamos ter 3, tá? A de home, a de sign in e a de sign up, tá? Então aqui dentro de SRC eu vou criar um new folder como pages. A primeira eu vou colocar como home, tá? Já vou criar os arquivos padrões aqui, o index.js e o nosso arquivo de styles.js, que eu já vou deixar certo a criação do componente RAFCE como home, tá? A mesma coisa para os demais, eu vou criar um new folder como sign in e vou criar o arquivo index.js. Já vou criar aqui o componente como sign in e a página de sign up, tá? Que é a de inscrição. Então aqui sign up e também vou criar o arquivo index.js. Vou criar o componente aqui como sign up e o arquivo de styles.js. Aqui no sign in faltou o arquivo de styles, que também vamos utilizar aqui. O próximo passo agora vai ser a criação das nossas rotas. Então dentro de SRC vou criar um new folder como routes. Aqui dentro eu vou criar um arquivo index.js. Então aqui eu vou começar criando o componente, importando de React um fragment, tá? Então eu vou criar como routes app. Eu vou importar de dentro do React Router DOM o browser router, o route e o routes. Vou importar também os nossos componentes, as nossas páginas que acabamos de criar, tá? O home, sign in e sign up. E aqui dentro do return eu vou definir o browser router. Dentro eu vou colocar o fragment do React. Após isso o routes. E dentro do routes as nossas rotas, tá? Que vai ter a home, que vamos criar um elemento private, tá? Para essa home. O sign in e o sign up. E esse route com asterisco é para quando o usuário acessar qualquer outra rota aqui pelo link, ele vai ser direcionado para o nosso sign in.
Então, para a home, como é uma página privada que só vou ter acesso quando eu logar na aplicação, eu vou criar uma const aqui, private, tá? Um novo componente aqui, que eu vou receber qual que é o item, no caso é o home, que eu vou verificar se está logado, né? Aqui eu vou deixar como false, mas já vamos tratar isso criando um contexto, mas por enquanto eu vou deixar como false. Se tiver logado, ele vai retornar o item que eu passei aqui, senão ele vai direcionar para o nosso sign-in, que é a nossa tela de login, tá? E aqui no nosso app.js, eu vou importar o nosso routes app, e aqui eu vou colocar ele em cima de global styles, tá? Salvando aqui, ele já direciona para o sign-in, tá? Se eu tentar acessar a home, como eu não estou logado, ele vai retornar para o sign-in. Caso aqui no sign-in eu coloque como true, atualizar aqui, ele já vai para a home. Se eu deixar como false, né, ele vai retornar aqui para o nosso sign-in. Feito isso, então vamos configurar o nosso context, tá? Então aqui dentro de src eu vou criar um new folder como contexts. E aqui eu vou criar um arquivo como out.js. Aqui eu vou começar importando o create context de dentro do React. Vou exportar uma const out context igual create context passando o objeto vazio. Vou criar um out provider que vai receber um children, tá? E no return vai ter o out context.provider recebendo esse children, tá? Vou importar também o use effect e o use state. Aqui eu vou declarar um state para o nosso user. E no use effect, toda vez que for carregada a nossa aplicação, eu vou verificar no local storage o user token e o users db, tá? E vou verificar se tem um token e se tem algum usuário. Aqui eu só faço uma verificação simples se o nosso usuário tem o mesmo e-mail do que o token, tá? Se for o mesmo, então eu vou setar para o nosso setUser aqui, nosso user, o nosso usuário do nosso banco, tá? Vou criar também uma função como sign-in, que eu vou receber um e-mail e um password, tá? Aqui eu vou declarar uma const como useStorage para receber os nossos usuários do nosso banco. E aqui eu faço um filtro para ver se já existe algum e-mail cadastrado, tá? Com esse que eu estou entrando. Se tiver o usuário, né, então eu vou verificar se o usuário é o mesmo que esse e-mail e esse password, tá? Aqui dentro eu vou gerar um token aqui com math.handle.toString36 substring 2, tá? Um token aqui só para a gente ter um controle aqui. E vou setar no local storage um user token, tá? Passando como stringify o e-mail e o token. Geralmente é só o token, tá? Mas aqui é só para a gente identificar mais fácil nessa aplicação de qual e-mail é o nosso token, tá? E aqui embaixo eu vou setar então para o nosso user o e-mail e o password. Eu vou dar um return, tá? E caso não tiver nenhum e-mail com esse que foi passado do usuário e password, então vou retornar para o usuário que o e-mail ou senha estão incorretos. E se não tiver nenhum usuário, tá? Vai informar que o usuário não está cadastrado. Aqui embaixo eu vou criar a função de signup, que é a de inscrição, que eu vou receber o e-mail e password. Tá? Aqui é o mesmo esquema de recuperação de users storage. Aqui eu vou verificar se tem um e-mail com esse que eu estou tentando cadastrar. Se tiver, vou retornar para o usuário que já tem uma conta com esse e-mail. Se não tiver, né, então ele vai dar um let new user aqui. Se já tiver usuários no nosso banco, então ele só vai concatenar, né, vai inserir um novo item
Então eu vou pegar todos os usuários e vou colocar um novo lá. Se for o primeiro, então vai ser um new user aqui, tá? Com só um objeto. Após isso eu vou setar no nosso UsersDB aqui esse array aqui e vou dar um return aqui no final, tá? Por último aqui o nosso signup, que basicamente vai setar user para null, e no local storage vou remover o token, tá? Vou deixar só o nosso banco de usuários aqui. E no final aqui eu vou retornar os nossos valores para a gente utilizar em qualquer local da aplicação, tá? Então vai ter o user sign-in, que vai verificar se tem um usuário, e eu vou passar a função de sign-in, sign-up e sign-out. Uma maneira simples para a gente chamar esse contexto na nossa aplicação é criando um hook. Então aqui dentro de src eu vou criar um new folder como hooks. E aqui eu vou criar um hook como use out.js, tá? E aqui dentro, então, eu vou importar o nosso out context, que acabamos de criar. Vou importar o use context do React, tá? E vou criar uma const como use out, que vai ter uma const context, que vai receber o use context do React dentro do nosso contexto e vai retornar esse nosso contexto, tá? Então, ao invés da gente fazer isso em toda a página que vamos precisar, basta importar esse use out. E para que esse contexto fique visível em toda a nossa aplicação, aqui no nosso app.js, eu vou importar o nosso out provider, tá? E aqui eu vou colocar ao redor de Hostzapp e Global Styles nosso out provider. Assim, toda a nossa aplicação vai ter acesso a esses valores, tá? Que eu estiver passando aqui, beleza? Como é uma aplicação simples, vamos ter dois componentes, tá? Um button e um input. Então aqui dentro de src eu vou criar uma pasta como components. Eu já vou deixar pronto para depois nós só reaproveitar, tá? Eu vou criar um new folder como button. Para button eu vou criar então o nosso index.js. Vou criar o componente aqui como button. E vou criar também um new folder para o nosso input. Tá? Aqui no button faltou criar também o arquivo de estilização, styles.js. A mesma coisa para o nosso input, eu vou criar o index.js, criando o componente aqui como input. E também o arquivo de estilização do nosso input, tá? Então aqui no styles do input eu vou importar o style de components. Eu vou criar uma const input igual ao style de input, tá? Que vai ser um input outline igual a none. Vai ter um padding aqui, o width de 100%, border radius 5 pixels, font size de 16, um background color aqui cinza, tá? E um border none. E aqui, eu vou salvar aqui. E aqui no index eu vou importar então esse input, nossos styles aqui. Vou receber as propriedades para esse input, que vai ter um type, um placeholder, um value e um onChange, tá? Então aqui eu vou definir esses itens, tá? Passando o value, onChange, o type e o placeholder, beleza? Feito o input, então aqui no button eu vou criar a estilização, importando o style de components. Vou importar aqui o nosso, exportar o nosso const button aqui, igual ao style de button, tá? Que vai ter um padding de 16x20, outline, border, none, border radius 5 pixels, width 100%, cursor pointer, um background color aqui azul, color white, um font size aqui, um font weight aqui 600 para ficar um negrito, tá? Um font size 16 e um tamanho máximo de 350, tá? Vou salvar. E aqui no nosso index.js, então vou importar a nossa estilização, vou importar o nosso button
vou criar nossas propriedades aqui, que vai ser o text, onClick e o type, que vai ser por default button, porque tem o type de submit, né, para formulários. E vou definir o type onClick do que eu estou recebendo de propriedade, tá? E o nosso text aqui é entre os botões, beleza? Então, com os componentes feitos, vamos montar nossas páginas, tá? Só antes, aqui em Roads, eu vou aproveitar e importar o nosso useOut, tá? Que vai pegar do nosso contexto, se o usuário está logado ou não, para exibir o item ou a página de login, beleza? E então a primeira página que vamos configurar aqui vai ser de sign-in. Aqui nos styles eu vou importar o style de components, vou criar um container como display flex, align items e justify content center, para ficar tudo alinhado ao centro, e flex direction column, tá? Com uma distância de 10 pixels e o weight de 100 VH. Embaixo vou criar um content, tá? Com style.div, que vai ter um display flex, align item center, justify content center, um flex direction column, width de 100%, um box shadow aqui, um background color branco, max width de 350, tá? Para não estourar na tela, um padding de 20 pixels e um border radius de 5 pixels. Embaixo vou criar a nossa label, que seria o nosso título, como font size 18 pixels, font weight 600 e essa color aqui, tá? Que é um cinza escuro. Vou criar também a label do sign up, tá? Que vai ter um font size 16 pixels e uma color aqui com esse mesmo cinza. E uma label do error, tá? Que vai ter um font size de 14 pixels, tá? E um color red. A gente poderia personalizar para ficar tudo no mesmo, passando por propriedades, mas para ficar mais fácil aqui eu separei, tá? Em 3 const, beleza? E aqui embaixo é um strong, tá? Que vai ser o nosso link com o cursor pointer, tá? E o A aqui, que é a âncora, com text decoration none, tá? E com essa cor aqui, que seria um cinza. Feito isso, aqui no index eu vou começar importando nossos styles. Vou importar nosso container, vou importar use state, os nossos componentes de input button, vou importar de dentro do React Router DOM o link para nós mudarmos de páginas e o use navigate, tá? E o use out aqui, que é o nosso hook que criamos. Vou criar então os nossos state de e-mail sem error, tá? E aqui embaixo, para nossa label, eu vou colocar sistema de login. Embaixo vou colocar o nosso conteúdo, que vai ser o input, né, o nosso componente que criamos, do tipo e-mail, placeholder, que vai ter o digite seu e-mail, o value, tá, que é desse state, e onChange, também passando para esse state, tá. E quando a gente começar a digitar, o set error, né, vai sumir da tela, beleza? Embaixo do input de e-mail vamos ter o input de password, tá, com o mesmo esquema. E embaixo do password vamos ter a nossa label de error, tá? Embaixo vai ter o botão de entrar, que vai ter um clique aqui no handle login que já vamos criar. E por último, a nossa label sign up, que vai ter um texto não tem uma conta, e com o nosso strong aqui passando o link, né, do React Router DOM para o sign up, tá? Esse código aqui é para dar um espaço, registre-se, beleza? Faltou o login aqui, então eu vou criar também uma const que vai pegar lá do useOut o nosso sign in, e uma const navigate que vai pegar do useNavigate do React Router DOM. E aqui eu vou criar então a nossa função handle login,
que vai verificar se o e-mail e senha estão preenchidos, senão vai setar o error para preencha todos os campos, dando return, tá? E aqui embaixo, se estiver tudo preenchido, ele vai verificar esse e-mail e essa senha se estão corretos. Se tiver algum retorno, né, ele vai setar o erro, ele vai dar um return aqui no final. Se encontrou esse sign-in, então vamos navegar para a nossa home, beleza? Então, basicamente assim é o nosso sign-in. Então, aqui, se clicarmos em registre-se, vai para o nosso sign-up, tá? E aqui a gente faz o login para a home, que já vamos testar, tá? Primeiro vamos criar nossa home. E aqui no sign-up, eu vou começar a configuração da estilização. A estilização vai ser basicamente a do sign-in, já que são telas bem parecidas, tá? Então eu só vou criar aqui a estilização, tá? E aqui no index eu vou criar o componente. Então eu vou importar o useState aqui, os componentes de input e button. Vou importar o link e o useNavigate também de dentro do React Router DOM e o useOut, tá? Vou criar o useState para o e-mail config senha e para o nosso error. E aqui dentro vai ser o mesmo esquema. Eu vou ter a label do sistema de login, de content, tá? Que vai ter o input de e-mail, o de e-mail de confirmação, que basicamente é essa a diferença, tá? O de password. Aqui vai ter a nossa label de error, o nosso botão para se inscrever, tá? E aqui embaixo a label sign in, tá? Que vai verificar se já tem uma conta, né? E entre, com o link aqui direcionando para o nosso sign in, tá? E vou declarar o const navigate, pegando o use navigate, e uma const aqui para sign up no nosso use out, lá do nosso contexto, tá? E aqui embaixo eu vou criar então nossa função de handle sign up, que vai verificar se os três campos têm informações, se não vai pedir para preencher os campos. Vai verificar se o e-mail é diferente do e-mail de confirmação, tá? Vai retornar isso caso for diferente. Se tiver tudo certo, então ele vai fazer o sign up. Se tiver algum problema, ele vai retornar aqui no set error, tá? Se não, ele vai alertar o usuário que o usuário foi cadastrado com sucesso e vai navegar para o sign-in, tá? E aqui na nossa home, tá? Vamos fazer a estilização, que eu vou ter apenas um container aqui, que vai centralizar os itens, tá? E um title aqui com H2. E aqui no index, eu vou importar aqui o useNavigate, o nosso button e o useOut, tá? Nosso hook. E a nossa estilização. Eu vou declarar o signout do useOut, o navigate do useNavigate. E dentro do return vai ter o container, o nosso title, que vai ser home, e um botão aqui para a gente fazer o signout, né, que é o logout. Após isso, ele vai navegar para o nosso login, tá? Então, feito isso, a nossa aplicação já deve estar funcionando, tá? Então, vamos testar aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso application aqui, tá? Eu vou colocar mais para baixo aqui. Então, aqui no registre-se, eu vou criar uma conta como will@dev.com, will@dev.com, com uma senha 123, inscrever-se, usuário cadastrado com sucesso, tá? E aqui eu vou logar com will@dev.com com a senha 123, eu vou colocar a senha errada, né? Tá? Vou colocar 4 aqui. Ele vai informar que o e-mail ou a senha estão incorretos. Eu vou apagar aqui e deixar só 123 e estamos logados. Então, ao atualizar aqui, vai permanecer logado, tá? Porque lá no nosso contexto, né, a gente está recebendo esse signed aqui como true.
porque cada vez que é carregado aqui no User Effect, tá, ele seta para o nosso usuário aqui as informações do nosso banco e é passado aqui para o Syned aqui, tá? Por isso que a gente fica logado. Então, é basicamente assim a nossa aplicação. Já finalizamos aqui. Eu só vou testar aqui se eu colocar o mesmo e-mail, se ele vai continuar informando que não é possível porque já existe uma conta, tá? Se for diferente é a mesma coisa, os e-mails não são iguais. E se eu colocar um will2 aqui, tá? Inscrever-se, ele cadastrou mais um usuário, tá? Então, chegamos ao fim de mais um projeto. Espero que você tenha gostado. Se tu gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que eu vou estar trazendo outros projetos aqui para o canal, beleza? Então, um abraço e até mais.